Vem cá, você sabia que o mercado legal de maconha aqui no Brasil já movimenta 130 milhões de reais por ano? Oiê, eu sou Carol Prado, jornalista do G1. E não, a maconha não foi legalizada aqui no Brasil. Eu tô falando de maconha medicinal. Numa decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, permitiu que 3 pessoas cultivem maconha por conta própria. Essa decisão nunca tinha acontecido numa instância superior da Justiça. Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que significa essa decisão do STJ, quem pode plantar maconha no Brasil, quem não pode, como funcionam esses tratamentos à base de cannabis e o mercado que envolve esses remédios. Além disso, por que você deve ouvir falar cada vez mais em maconha medicinal. Mas antes de tudo isso, já clica aí para se inscrever aqui no canal do G1 para nunca mais ficar sem entender o que é notícia. Ativa o sininho para receber as notificações e se gostar desse vídeo, compartilha com um amigo. Bom, no dia 14 de junho de 2022, ministros da 6ª turma do STJ decidiram, por unanimidade, que 3 pessoas vão poder plantar maconha para usar no tratamento de doenças, sem que isso seja considerado crime. Outras decisões desse tipo já tinham sido dadas por instâncias inferiores da Justiça, mas nunca pelo STJ. Isso é importante porque, apesar de na prática valer só para os casos dessas 3 pessoas, essa decisão de uma instância superior pode orientar outras sentenças da Justiça sobre esse mesmo tema. Não existe um levantamento sobre o número de pessoas ou de famílias que têm autorização judicial para o cultivo de maconha para fins medicinais aqui no país. As associações que já conseguiram na Justiça a autorização para esse tipo de produção são 5. Em 2014, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passou a autorizar que remédios feitos com substâncias derivadas da maconha fossem comprados de outros países. Em 5 anos depois dessa decisão da Anvisa, o número de importações desses remédios cresceu 15 vezes. Hoje também já é possível encontrar 18 desses remédios à venda nas farmácias aqui do Brasil. Mas então, por que algumas pessoas querem cultivar a própria maconha em casa? Por causa do preço desses remédios, que é muito alto. Só para ter uma ideia, uma dessas pessoas que foram beneficiadas pela decisão do STJ deu uma entrevista para o Fantástico sem se identificar. Ele disse que o óleo feito à base de cannabis que ele precisa para o tratamento deles, fosse para comprar, seria na faixa de R$2.000. É por isso que muitas pessoas acabam aprendendo a extrair o óleo da planta por conta própria e aí buscam na justiça o direito de cultivar maconha. As substâncias mais conhecidas da cannabis são o CDB, cannabidiol, que é responsável pelo efeito relaxante da maconha, e também o THC, tetrahidrocannabidiol, que é associado a sensações de euforia e de prazer. São mais de 20 as condições médicas que, segundo pesquisadores, podem ser tratadas com remédios feitos a partir dessas substâncias. Entre elas, autismo, epilepsia, ansiedade, depressão, enxaqueca crônica. Para entender melhor como que esses medicamentos podem ajudar quem tem essas doenças, eu conversei com o psiquiatra Wilson Lessa Jr. Olha só o que ele falou. A cannabis sativa é uma planta que há pelo menos 12.000 anos ela é cultivada pela humanidade. No primeiro momento, tinha uma finalidade para produzir cordas, tecidos e das sementes fazer alimento também. Já existem registros, pelo menos há 2.700 anos antes de Cristo, na China, era utilizada para fins medicinais. E isso era bem conhecido no Oriente e foi trazido um conhecimento sobre esse uso medicinal para o Ocidente apenas em meados do século XIX. Foi somente na década de 60 do século passado que se descobriu os principais componentes da planta, né, o THC, o CBD, e somente na década de 90, também do século passado, que foi descoberto um sistema fisiológico, um sistema endocannabinoide, que é a chave, né, de onde essas substâncias agem, e a descoberta do sistema endocannabinoide como um sistema de autorregulação, um sistema de equilíbrio, um sistema homeostático, como se fosse um maestro dos nossos outros sistemas fisiológicos,
Isso permitindo entender que uma atividade para mais ou para menos desse sistema poderia explicar doenças ou mesmo ajudar a tratar sintomas de doenças. Então, algumas patologias como fibromialgia, síndrome do colo do intestino irritável, enxaqueca, né? Já tem evidências de autismo. A gente percebe que existe um tônus diminuído do sistema endocannabinoide e ao mesmo tempo uma inflamação sistêmica, e isso muitas vezes uma ativação do sistema endocannabinoide, uma modulação desse sistema endocannabinoide pode ajudar no alívio de algumas patologias. Existe contraindicação para esses remédios à base de cannabis? Dentro de uma perspectiva do uso racional dos canabinoides, é importante a gente lembrar que, de um modo geral, o canabidiol, o CBD, ele é bem seguro e bem tolerado para a maioria dos pacientes. Quanto ao THC, para um grupo de pacientes, ele pode ter um risco, sim, o uso, uma dose maior dele pode ter um risco para precipitar psicose ou aumentar algum quadro de ansiedade. Mas é importante saber que, de uma forma geral, o canabidiol é muito seguro e o THC nos pacientes adultos, os pacientes idosos, em doses baixas, em doses bem pensadas e pontuadas, também é bastante seguro. Isso é importante. É diferente do que a gente falar da segurança relacionada ao uso recreativo, onde a gente pode ter doses muito altas de THC, e isso, principalmente lembrando, em crianças e adolescentes, pode ter um impacto muito ruim no neurodesenvolvimento e precipitar psicose em quem tem já uma vulnerabilidade para isso. Bom, tudo isso que a gente falou até aqui fortaleceu muito nos últimos anos o mercado legalizado de maconha aqui no Brasil, que, como eu falei, já movimenta mais de 130 milhões de reais por ano, segundo uma reportagem da BBC. Isso por causa de médicos, importadoras, empresas farmacêuticas, consultorias sobre esse tema, sites especializados e até fundos de investimento com muita gente que coloca dinheiro nesse setor. Enquanto isso, muitas pessoas são processadas e presas no Brasil pelo crime de tráfico de drogas, em alguns casos porque foram pegas com quantidades pequenas de maconha. Aqui no Brasil não tem uma perspectiva para que a maconha seja legalizada para uso recreativo, como vem acontecendo em alguns países como o Uruguai, Canadá e também em algumas partes dos Estados Unidos. A Lei de Drogas de 2006 retirou as punições de detenção e reclusão para os usuários, o que não significa que o uso de drogas deixou de ser ilícito aqui no país. Ela também endureceu as penas para o crime de tráfico. O problema é que essa legislação não define critérios objetivos para diferenciar o tráfico do uso pessoal, a quantidade de droga, por exemplo. Só para ter uma ideia, essa lei cita 18 verbos que são relacionados ao crime de tráfico: importar, remeter, preparar, produzir, vender, expor à venda, oferecer, ministrar, entre outros. Isso faz com que a principal prova para condenar alguém por tráfico de drogas seja o testemunho dos policiais que participaram do flagrante. E aí o que acontece é que muitas vezes a pessoa acaba sendo considerada traficante muito mais pelas circunstâncias do que pela quantidade de droga apreendida. E aí, é claro, entram as questões econômicas, sociais e raciais. Em 2019, de cada 3 pessoas presas aqui no Brasil, 2 eram negras, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A lei de drogas é apontada por vários especialistas como uma das principais responsáveis pela superlotação das prisões. É isso, espero que agora esse assunto esteja mais claro para você. Ajude também um amigo a ficar por dentro desse debate. Compartilhe esse vídeo com ele. E não se esquece de clicar para se inscrever aqui no canal do G1 e ativar o sininho para receber as notificações. Beijo, até a próxima.